Olá, sejam bem-vindos então ao terceiro módulo do curso de Iniciando com Xamarin Forms. E nesse módulo a gente vai mostrar como é que vamos fazer um view da listagem dos livros e também vamos explicar um pouquinho do MVVM, que é a parte onde a gente depois vai conectar com o servidor, que vai trazer os dados dos livros e tudo mais, mas a gente vai explicar o conceito do MVVM. Exato. Né? Beleza? Beleza. Bom, eu já comecei aqui, eu criei uma pastinha chamada Views dentro do nosso projeto Portable. Você viu que a gente em nenhum momento utilizou os outros projetos, Droid, iOS e o WP, porque a gente está falando no Forms, é uma característica que a gente sempre faz centralizado tudo, certo? E por ser algo mais didático, você parar cada camada dessa numa pastinha para você entender. Certo? O MVVM Cross é um padrão que já existe já há um bom tempo, né? Quem trabalhou com WPF lá atrás, Silverlight, já está muito bem acostumado, né? Existem frameworks que te aceleram o desenvolvimento, né? MVVM Cross, por exemplo, é um dos mais utilizados e mais robustos que existe. No nosso caso, a gente vai fazer tudo na mão, certo? Por quê? Para você entender quais são os conceitos. Mas geralmente, quando você desenvolve o app, você pode optar e até deve optar, caso seja necessário, por um framework desse. Beleza? Primeira coisa que eu vou fazer é criar a pastinha, abrir aqui, New Item, Forms XAML Page. A gente vai desenhar uma tela utilizando um XAML, né? Que é um padrão já conhecido, não é igual ao padrão do Silverlight, do WPF, do Windows Phone. Esse XAML, ele tem umas peculiaridades, ele é muito mais enxuto, mas o conceito por trás é o mesmo, né? Então eu vou colocar aqui, vou dar uma de livros view, por exemplo, certo? Ele abriu aqui. Então ele abre aqui pra gente normalmente uma página CS e uma página XAML, certo? Um código CS atrelado ao XAML que a gente chama de Code Behind. Lendário Code Behind, né? Só que uma característica do MVVM é que você raramente utiliza o Code Behind, né? Porque o Code Behind ele está atrelado a uma view. Exato. Certo? E quando a gente utiliza MVVM, a gente já separa esse cara. A view, ela está conectada via binds, a gente vai explicar isso, com o view model. Significa que uma coisa não depende da outra para existir. Eu posso, por exemplo, testar minha view, o comportamento da minha view, que vai ser, eu vou tocar no botão e preencher uma lista, eu posso testar esse código em C# sem ter uma view propriamente dita. Esse é um dos benefícios, né? Bom, aqui a gente já tem, ele já me dá um template meio bem simples aqui. Eu vou tirar esse cara aqui, eu vou colocar um stack layout. Stack layout é meu favorito, sabia? Eu também, eu gosto dele. Porque a gente é muito ruim designer, né? Exatamente. E aí ele resolve tudo isso pra gente. O stack layout é um layout que... uma coisa embaixo da outra. Ou do lado. Ou do lado. Ele vai empilhando os controles um em cima do outro, ou horizontalmente ou verticalmente. O padrão é vertical, né? E a primeira coisa que eu vou fazer, um button, certo? Eu vou dar um text nele, de carregar. Opa! E vou fechar aqui, certo? E dou um list view, certo? Não vamos basicamente colocar nada nesse list view. Eu vou ajeitar aqui, como a gente é muito ruim de layout, vou dar um page aqui de 20 e o spacing, um espaçamento entre os controles de 10, certo? Mas aí você desenha do jeito que você quiser a tela, certo? Como ela vai ser a nossa primeira tela a ser mostrada, no app.cs, no main page, eu vou setar um new views livros view. Estou criando, estou dando um new naquela tela, ela vai ser inicial. A gente mais pra frente vai mudar esse carinha aqui para fazer uma tela de navegação. Eles tinham um formulário com um label lá dentro, né? Agora tem esse livros view que a gente acabou de criar. Certo? Beleza. Bom, vamos voltar aqui, ó. Eu tenho aqui, dentro da minha API, certo? Eu vou listar aqui livros. Deixa ele executar. Ele retorna um JSON para mim que tem ID, nome, resumo, URL capa, autor. Geralmente uma dica que a gente dá é você mapeia apenas os campos que você precisa utilizar.
Nesse caso, eu quero fazer um negócio bem simples, eu quero só ter o nome e o autor do livro, eu não preciso ter as outras informações. Lembre-se que às vezes você vai armazenar muita informação dentro da memória, é um app, é um device que às vezes não tem muito poder, então você vai sobrecarregar isso e o seu app vai ficar lento. Então, a ideia que eu dou é isso, entenda bem o que a sua API retorna, quais são as formas que eu posso paginar esse cara também e apenas utilize o que você realmente precisa, né? Então, vamos lá. Eu criei a minha view, agora eu vou criar uma model, né? Essa model, eu vou criar uma pastinha aqui, ela tem uma característica muito importante. Ela é uma model que ela é bindable. O que seria bindable? Ela tem ligações, certo? Ela é conectável, né? Ela dispara eventos toda vez que alguma propriedade recebe um valor, certo? Tem um link, eu gosto muito dele, de um post da Microsoft, a gente vai colocar para vocês aí, que ele explica mais ou menos qual que é esse padrão aí do MVVM, certo? Olha só, eu tenho dentro da minha view, que está o quadradinho azul, eu tenho minha model e eu tenho a minha view model, certo? A minha view model, ela conecta as duas partes, a view e a view model. Como que eu faço essa conexão? Via binding, né? Eu faço um bind da view para minha view model. As propriedades que eu tiver dentro da minha model, elas vão ter que lançar, certo, um evento dizendo, olha, eu recebi um valor, certo? Alterei um valor. Significa que quando você estiver na sua view e você digitar alguma coisa num campo texto, eu atrelo esse campo texto a uma propriedade da minha view model e automaticamente, eu gosto desse termo, automaticamente, o que eu digitar lá, ele já vai jogar para mim na minha propriedade. Certo? Eu não precisei pegar formulário.caixa de texto.text é igual a model.propriedade e vice-versa. Não, nada. Automaticamente. Isso quando parte da view para minha model. Quando eu estiver na minha model e alterar, automaticamente ele vai atualizar a minha tela. Então é mais ou menos o que esse post diz. É bem legal isso aí, vale a pena você dar uma lida, mas a gente vai mostrar na prática aqui para vocês, né? Para que isso aconteça, eu vou criar aqui uma model, certo? Que eu vou chamar de livro. Uma classe normal, gente. Uma classe normal, né? Um .cs. Vou colocar aí um public. Eu tenho aqui, vou colocar um prop int id, a gente vai modificar essa estrutura aqui, string título, por exemplo, certo? Eu vou criar aqui também uma classe chamada autor, certo? Mesmo procedimento, public prop id prop string nome, certo? Já me perguntaram, mas Ângelo, você costuma usar DDD dentro de app? Qual a arquitetura? Não, entenda bem como cada coisa funciona, né? Por exemplo, esses dados que eu tenho aqui, essas entidades, elas são serializáveis. Se eu, por exemplo, colocar private dentro de um set, eu posso dar problema na hora que eu fazer a deserialização desse cara. Porque é privado. Porque é privado. Então, não se preocupe muito com isso de, eu vou querer travar para o cara não jogar o dado. Não se preocupe muito com isso não, tá? Nesse momento, entenda que o que você vai fazer é pegar as informações da internet, jogar nessa minha entidade e jogar na tela. E fazer o caminho inverso também. Então, é sempre bom detalhar isso daqui. Certo? Fiz o livro e fiz o autor. Certo? E aqui eu dou um prop autor. Mas de onde você está tirando isso? Você inventou essas propriedades, essa aqui, ó, ID, nome, autor, e aqui ID, nome. Autor é uma estrutura, então eu estou fazendo um mapeamento de 1 para 1 aqui. Ops, deixa eu voltar aqui. Certo? Como que eu torno uma entidade minha uma classe bindable, né? Que ela consiga fazer essas notificações. Existe uma propriedade chamada iNotify property changed. Opa. Se eu escrevi certo, isso vai... Opa. Notify property change. É isso? Ctrl ponto, virar e tá certo, só que ele tá faltando o usinho, alguma coisa assim. Eu escrevi errado. Notify
Notify. Notify. O Visual Studio tem um problema sério. Se você escreve errado, não funciona, cara. Isso é um negócio... Nós somos Visual Studio, né? Então você... Agora sim. Agora foi. Vou implementar essa interface aqui. Olha o que essa interface tem. Ela tem um evento, certo? Que vai disparar toda vez que algo for atualizado, né? No nosso modelo. Então vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui um private int id. E eu vou dar aqui alterar. Muitas pessoas falam, putz, mas isso também é meio burocrático, né? Existem frameworks que já fazem isso para você. Você só declara a classe como Notify Property Changed e ele já automaticamente já resolve essa questão para você. Mas a gente vai fazer na mão aqui para mostrar como é que funciona por detrás dos panos, né? Digamos assim, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui um this ponto, certo? This ponto new, aqui esse cara. E outra coisa interessante, o C Sharp 6 ele tem uma função chamada name off, que ele automaticamente vai pegar e vai tornar uma string dessa propriedade com o nome, né? Sim. Isso é um negócio surreal. Isso é útil porque, vamos supor que não chame mais de ID, que eu chame de ID sei lá, ID eu consigo dar aqui um replace, um rename, e ele renomeia aqui para mim também, entendeu? Certo? Isso é um negócio bem útil mesmo para a gente utilizar. Beleza? Então eu fiz aqui, ó, eu vou dar um ID igual a value e disparo esse evento aqui. Só que é o seguinte... Value. Tá de rosca aqui enxergar. Certo? Vou dar aqui o invoke também que a gente chama. Só que é o seguinte, né, Marlon? Eu tô no C Sharp 6 e eu posso ter um problema sério aqui, né? Por quê? Porque eu posso tomar um null exception. Perfeito. Se não tiver. O que a gente faz? A gente pega qual que é o cabelo do Elvis? Como que é o null operator, né? Sim. Isso é genial, né? O que ele vai fazer aqui? Ele vai verificar se a propriedade não for nula, ele vai executar o método. Se for nula, ele vai parar aí. A característica do C Sharp 6. A grosso modo. Isso é um negócio surreal que a gente tem aí, né? Então, vamos replicar esse código para as outras propriedades aqui também. Certo? Vamos pegar aqui. String. Opa. String. O Marlon tá prestando atenção, viu? Rapaz, código já decorei já. Título. O 7 aqui. Eu vou até copiar e colar aqui, ó, descaradamente. E o legal é quando a gente usa os frameworks de MVVM, isso não precisa ser feito, né? Você tem uma flexibilidade... Essa parte de notify, dar o change, de chamar o método change, né? Isso já é mais simples, já é resolvido. Mas por detrás, simples. Na hora que eu setar um valor, ele dispara esse evento. Sim. O que acontece com a nossa view? A nossa view vai assinar esse evento. Então ela assina esse evento e fala, ó, a propriedade título mudou o valor. Quem está associado ao título? É a caixa de texto X. Então atualiza a caixa de texto. E assim sucessivamente, certo? Vamos colocar aqui. Autor. Fizemos com a ID, fizemos com o título, vamos fazer com o autor agora, né? Isso, Vou pegar aqui. Aí você vai criar uma classe também autor, um modelo autor ou... Isso, já está criado. Sim, perfeito, né? Já criou. Certo? Já deserializou esse cara bonitinho. Opa, sobrou aqui um ponto e vírgula. Beleza? Como o autor também tem ID, né? Eu vou aqui salvar o nosso querido ID, ó. Colocar aqui, colocar o nosso iNotify Property Changed. Ele já vai colocar pra gente aqui bonitinho.
Como o autor é um outro modelo, também precisa ser notificado Isso toda vez que... toda vez que eu mudar alguma coisa lá dentro, né? Exato. Então, autor tem dois tipos, que é o ID, duas propriedades, que é o ID e o nome. Então, cada vez que mudar essas propriedades, a gente também tem que jogar elas para dar uma notificação. Aqui a gente vai fazer o mesmo procedimento aqui do... Certo? Aí você fala, poxa, você podia ter criado uma classe base para fazer isso e que todo mundo herdasse com set? Sim, você poderia. Poderia. Inclusive, se você pensou desse jeito, você está entendendo Você sabe o propósito dos notifies, né? Exatamente. Beleza, eu fiz isso aqui, certo? Bom, o que a gente fez agora? A gente criou os nossos modelos que está sendo mapeado, certo? E eles vão ser mostrados na tela. Mas como é que é feito todo esse gerenciamento de tela, né? Qual que é o papel da View Model? Você falou da View e você falou do Model. O que a View Model faz? Vamos imaginar a nossa tela aqui de livros, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma tela que tem um botão carregar e um list view, certo? Eu imagino que minha View Model, eu vou ter que ter uma ação chamada carregar e eu vou ter que ter uma lista de livros, certo? E quando essa ação carregar for invocada, eu vou preencher essa minha lista de livros, certo? E automaticamente as coisas vão aparecer na tela. Vamos criar nossa primeira View Model então? Vamos aqui criar aqui no nosso querido Visual Studio, View Models. Normalmente deixando bem organizado, a gente cria uma pasta para modelo, uma pasta para View Models e uma pasta para View, né? Você pode criar em projetos separados, inclusive, né? Dependendo de como for, certo? A gente, para ser mais aqui didático, mais rápido... No contexto, faz sentido ficar assim. Fica assim, certo? Então eu vou criar uma View Model chamada Livros View Model, por exemplo. Certo? E aqui tem um conceito legal. Um conceito chamado command, né? O command é um objeto que ele vai executar uma ação, certo? Ele é uma propriedade, na verdade. Eu não consigo fazer binds de eventos e nem de métodos. Eu só consigo fazer binds de propriedades para a nossa view. Então, como a gente viu aqui que nós temos um botão com texto carregar, eu preciso associar o toque, na verdade, desse botão a uma ação da minha View Model, certo? E essa ação a gente chama de command. Como que a gente faz isso aqui? A gente dá um prop iCommand, certo? Ele vai colocar o Windows Input aqui, certo? E eu vou chamar de carregar command. Beleza? Certo? Esse cara aqui eu vou fazer o bind com esse botão aqui. Já já vocês vão entender, certo? E aqui, deixa eu dar um próprio Observable Collection de livros. Eu vou explicar já já para vocês o que é esse cara aqui. Opa. Certo? Vamos adicionar aqui. Certo. Bom, Observable Collection. A gente está falando muito de bind, de ligações, agora observa, que é um padrão, né, de programação. O que essa coleção tem de especial e por que ela é importante para nós? Imagina o seguinte, toda vez que eu incluir um item dentro da minha lista de livros, essa coleção vai disparar eventos que falam, ó, um item novo foi incluído. Se eu remover, ela vai falar, um item novo foi removido. As ações de manuseio dessa lista disparam eventos. Então, quando eu atrelo essa lista, Observable Collection, a um controle do tipo List View, ele automaticamente entende quando que é a hora que ele inclui uma linha na minha List View. Isso é legal que eu não preciso ficar dando lá listview.itens.add, alguma coisa, objeto. Não, eu tenho na minha View Model todo o tratamento. Certo? Vamos ver como isso funciona sem precisar conectar na internet primeiro para baixar lá, certo? Então, no meu construtor, eu vou dar um public, livros, View Model, certo? Opa!
eu dou eu carregar command igual a new xamarin.forms.command, certo? A gente está passando uma interface aqui, certo? O Xamarin Forms ele já implementa essa interface e aqui ele recebe uma action, né? Que eu vou fazer o seguinte: se você conhece C#, você sabe basicamente que a gente está fazendo aqui, passando um método anônimo, uma action, e eu vou fazer aqui um livros.add, certo? new.model.livro. Opa. Eu vou fazer aqui só o id igual a 1. Opa. Livro X. Certo? Mas peraí, você falou pra mim que eu não mexia na lista para dar um... Opa, se não fizer certo, né? Nome, o título. É título. Título. Que eu não mexia na lista, né, na view para incluir na lista, de fato a gente não mexe. Agora perceba uma coisa interessante nisso aqui. A gente criou uma classe que está populando uma lista, que tem um command e que vai estar atrelado a uma view. Eu consigo testar separadamente disso. Eu consigo dar um new livros view model, dar um carregar command.execute e depois eu posso verificar se a propriedade livros tem uma quantidade X de livros que eu espero. Eu não tratei a minha view, eu não precisei testar a minha view, então eu consigo reaproveitar, inclusive, comportamento de tela, eu consigo testar. Isso é um negócio muito, mas muito legal. Mas legal, como é que agora uma coisa descobre a outra? Como é que eu ligo esse cara? Bom, vamos aqui no Code Behind do nossa list view, logo depois do initialize component, this.bind context igual a new view models. Opa. Ponto, cadê list view model? Existe outra forma de eu fazer isso no próprio arquivo XAML, né? Eu particularmente gosto de fazer por aqui mesmo, mas você também pode fazer por lá. Opa. Eu gosto de deixar centralizado no código essas coisas. Também porque senão de repente o cara aperta, como que aconteceu? Tem que buscar lá no XML, fica chato. Beleza? Então, só recapitulando, a gente veio aqui, fez essa ligação. Opa. Vamos lá. Fez essa ligação aqui e automaticamente a gente agora vai executar e automaticamente a nossa list view vai carregar. Só que, como é que eu atrelo os controles agora, né? Eu tenho uma propriedade chamada command. Beleza, né? Então, no nosso botão, a gente tem uma propriedade chamada command e a gente vai atrelar esse command com aquele que a gente criou na nossa view model. Então, eu faço uma sintaxe de abrir e fechar chaves, binding, e coloco, qual que é o nome do nosso command? Carregar command, certo? Então ele sabe que quando eu tocar no botão, ele vai dar um execute nesse método que a gente passou para cá, que por sua vez adiciona aqui um livro. Só que é o seguinte, Marlon, a gente está no C# 6, né? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu não quero que deixe livro X, eu quero fazer um negócio mais legal, né, cara? Porque o C# agora permite interpolação de strings, né? Perfeito, né? Então eu vou dar um livros.count, certo? Então toda vez que eu incluir, ele vai adicionar livro 0, livro 1, livro 2. Perfeito, legal. Certo? E outra coisa interessante, eu vou começar aqui inicializando a minha lista de livros. Certo? Então eu vou dar aqui livros.add new model livro. Porque pode ser que de repente eu já tenha carregado esses itens, já quero que venha a tela carregada. Eu coloquei o botão lá para a gente simular a action de carregar, mas você poderia já vir com a tela carregada, não tem problema nenhum. ID, colocar 1 e aqui título primeiro livro, certo? Perfeito. Perfeito, fiz isso aqui. Então, atrelei esse command a esse carinha aqui, essa propriedade aqui. Como que a gente agora atrela aquela propriedade livros à nossa list view? Item source
certo? E o mesmo esquema. Binding. Livros. Certo? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. É livros. Certo? Isso por si só, se eu fizer dessa maneira, ele vai renderizar em cada linha o objeto .toString, né? A gente não gostaria de fazer isso daí, né? Vai ficar um arroba. listview.itemSource, e a gente tem deixa eu ver, text cell, text, opa, tá dando uma ramelada aqui. O que ele tá falando pra mim aqui? Tá. A ListView eu posso customizar todo o item template dela, toda linha que se repete várias vezes. Eu posso criar um template. Eu tenho o text cell, switch cell, view cell, e eu posso customizar para cada situação. Nesse nosso caso aqui, a gente não precisa de algo além de uma text cell, né? Que tem uma propriedade chamada text, que a gente vai fazer um binding, certo? Com o nome do livro, né? Certo? Com o nome do livro. Agora imagine o seguinte, você tem aqui a propriedade livros e ela vai ser iterada, certo? Ela vai ser varrida e toda vez que eu pegar um cara desse, eu vou jogar dentro desse template. E quando eu jogar desse template, eu vou mandar renderizar a propriedade, acho que é título, né, do livro. Isso, certo? Título do livro. Título, vamos lá. Beleza? Vamos ver agora esse cara rodando, certo? Vamos colocar Lembrando aqui. que a gente ainda não está conectado com o servidor, então esses dados são gerados locais. Né? E no próximo módulo a gente vai ver como conectar isso para vir esses dados dinamicamente. Certo, deixa eu só selecionar aqui o nosso Lollipop. Certo? Então eu vou fazer esse exemplo aqui, carregar no Android primeiro, né? Vamos ver lá. Certo? Ele vai reiniciar aqui. Vou fechar essa app, abrir, né? Tá fazendo deploy. Fazendo deploy. Aí já fechou. Sim. MV App. Ele vai abrir aí pra gente. Olha que maravilha. Rodando. Rodando. Opa, ó, desculpa, tá vendo? Ó, tem um probleminha. Tem um probleminha no layout. Layout é um negócio assim que a gente... É difícil, cara, fazer. Mas esse aqui, faltou um data template aqui, ó. O cara todo dia faz isso e não acerta, né? Brincadeira. Esse é o output. Perfeito, gente. Acho que era esse cara aqui. Acho que era isso. Era isso? Acho que esse aí. Bom. Faltou o date. Então. E lá vamos nós. Aqui tá esse arquivo aqui, ó. Aberto. Nova computação, novo deploy. Cross fingers. Agora foi mais rápido, né? Olha que bacana, nós temos aqui nosso primeiro app, olha só. E vocês repararam aqui até, ó, primeiro livro é aquela propriedade que a gente, aquele livro que a gente setou na mão, certo? Agora, Marlon, as pessoas falam, dá para debugar esse cara? Coloquei um breakpoint aqui. Vamos ver como que é o processo de fazer isso, certo? É meio burocrático porque eu vou ter que tocar aqui. Nada aconteceu. Mas quando eu volto aqui, o que aconteceu? Ele mandou executar, esse command tem um método chamado execute, que chamou esse método que eu passei para ele e que vai adicionar na minha lista. Vamos tirar aqui o breakpoint, dar o continue, ele adicionou. O que aconteceu? Quando a gente voltar lá, livro 1. Então, vocês repararam que em nenhum momento eu precisei mexer no meu controle lista, no sentido de incluir os lá? Eu não precisei fazer isso, porque na minha view model está feita. Está tudo conectado, tudo bindable, né? Uma coisa comunica com a outra. E ó, livro 4, livro 5. Vamos rodar no iOS só para ver? Porque só funciona no Android? Não, né? Vamos rodar no iOS também. E no Windows 10, será que funciona? Olha só, cara, eu acho que
Olha, isso é a mágica, essa é a mágica do... Então, quando você for rodar, coloca Set no novo projeto. Set as Startup Project, Isso. certo? iPhone 5S, beleza? Eu vou até abrir aqui, ó, pra gente ter uma coisa interessante, né? Você viu que a lista dentro do Android tem uma característica específica, a cor. A gente não alterou nada de style, a gente não fez absolutamente nada de propósito, justamente para você sentir qual que é a sacada de criar as telas e elas serem renderizadas para cada app, né? Perfeito. Vamos ver aqui, está abrindo. Primeiro livro já está carregado, veja, ó. Os caras selecionados aqui, ó. Como que seleciona um ou outro. Quando eu mandar carregar, livro 1, você viu o efeito que dá na lista quando eu incluo? Que é igualzinho do iOS padrão, né? É o padrão, né? Quando eu coloco aqui, ó, ele não tem esse efeito. Certo? E agora, Perfeito. Vamos tentar rodar isso aqui no... Enquanto você carrega, eu finalizo aqui, porque Certo. precisamos terminar o tamanho do nosso vídeo. Pessoal, então a gente viu aqui como é que foi fazer essa conexão com o MVVM. A gente percebeu que a gente criou o MVVM, criou a tela, criou a lista e rodamos aí tanto no iOS quanto no Android. E será que vai conseguir rodar no Windows? Espero que sim. Não perca o próximo episódio. E no próximo módulo a gente vai conectar isso no Postman, vindo esses dados direto do servidor. Será que vai conectar? Vamos ver. Fazendo deploy. E só clicando rapidinho no carregar pra gente... 1, 2, 3 e... Primeiro livro. Perfeito, funcionando com as mesmas características. Beleza, pessoal? Até o próximo módulo.